Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos tratar da introdução à segurança e medicina do trabalho, né? Mas antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito, eu quero ressaltar para vocês, eu não sei se vocês já têm conhecimento, mas para quem não tem, quando a gente está consultando a Constituição, a legislação em geral, você pode observar que lá vai ter a abreviatura de artigo, né? Que vai estar escrito art, ponto. Quando você vê numerais romanos, recebe o nome de incisos. Quando você vê a figura de dois S's entrelaçados, significa parágrafos ou parágrafo, e quando você vê letras, chama-se alíneas. Então, nós temos o artigo, que a sua abreviatura é art, ponto. Os incisos são numerais romanos. Parágrafos, o parágrafo é os dois S's entrelaçados. A gente costuma, eu falo brincando com os alunos que é a cobrinha e as alíneas são as letras, tá bom? Bem, eu no material que eu enviei para vocês tem um breve histórico, a introdução à saúde e medicina do trabalho. Vocês vão observar, né, que o interesse pela a saúde e a segurança do trabalho, no trabalho, né, ela vai surgir desde a Grécia Antiga, né? Então, no texto, que ele é bem curtinho, vocês vão ver, né, que vai ter uma evolução e que vai se acentuar a partir da Revolução Industrial, né? E após a Revolução Industrial, isso vai que, né, no Velho Mundo, né, na Europa, vai se espalhar por todo o planeta, né? E no Brasil não vai ser diferente, mesmo porque nós somos um país relativamente novo, né? Em termos históricos, é claro. Bom, isso vai ficar a cargo da leitura de vocês, vai ficar bem curtinho, bem simples, tá? Como eu disse para vocês, na Constituição Federal, né, no inciso, artigo 7, no inciso 22, ele vai estar expresso lá que são direitos dos trabalhadores, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, tá? Muito bem. Então, há esse comando geral vindo da própria Constituição. Como eu disse para vocês, tem a CLT. E eu enviei para vocês também a CLT, né? Que na CLT a gente tem a lei maior, que é a Constituição Federal, e nós temos as demais leis ordinárias, que no caso aqui a gente tem a CLT, que significa Consolidação das Leis do Trabalho, né? Que ela vai estabelecer, ela vai ter, partindo desse comando geral, né? Ela vai estabelecer no seu capítulo 5, né? O capítulo 5 vai tratar do assunto da saúde e medicina do trabalho, né? Lá vocês vão observar, né? Melhor dizendo, vai estar escrito lá da segurança e medicina do trabalho, tá? Lá vai ter as normas gerais relacionadas, vocês vão observar, com relação a que o empregador e os empregados deverão observar na execução de determinadas tarefas, de determinadas atividades, seja em confinamento, em altura, com eletricidade. Como essa norma ela é geral e ela é incompleta,
exige-se a necessidade de um complemento. E qual vai ser esse complemento? O complemento é a NR, que a gente é a abreviatura de norma regulamentadora, tá? Então, as normas regulamentadoras, eu não sei se eu já tinha dito para vocês, elas vão ser um complemento dessas normas gerais estabelecidas no capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Aí eu fiz uns questionamentos para vocês lá, que vai estar bem no início, e esses questionamentos eles vão servir para vocês entenderem a organização nacional, né, de fiscalização e emissão dessas normas regulamentadoras, que nós vamos ter um organismo nacional, né, um órgão nacional que vai emitir essas normas, e nós vamos ter os órgãos regionais, tá? Então, vai ter um comando central e nos estados da federação, o órgão central vai ficar no Distrito Federal, a sua sede na capital da República, e nos demais estados vão ter os órgãos regionais. Então, para vocês começarem a entender sobre isso, a gente tem que ver, né, da onde vem e como que é feita essa fiscalização, né? Lá também no questionamento, vocês vão ver lá que em relação às normas gerais, vocês vão ver das obrigações do empregado, do empregador, né? Dentro das empresas também, vocês vão ver que vai ter uma obrigatoriedade de constituir-se uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é conhecido pela sigla CIPA, né, que é a abreviação. E isso tudo, esses regulamentos, eles serão tratados nas NRs, né? Quando exame admissional, demissional e periódico, nós vamos ter, né, a previsão também em NRs, né? Especificamente, a gente vai ter a NR7 e a NR9, né? Que elas são complementares e caminham juntas, nós vamos ver isso mais adiante. Mas, a princípio, para a gente poder ter esse início, a introdução, vocês irão responder este questionário que eu fiz para vocês lá na plataforma, né? Quais são as competências do órgão nacional, quais as competências do órgão regional, né? Lá não vai ter o nome do órgão nacional na CLT, né? A CLT não vai dispor do órgão nacional, mas esse órgão nacional ele vai existir, né? Ele existe, mas nós vamos ver mais adiante, examinando a NR número 1, tá? As delegacias regionais do trabalho, que depois passou por nome de Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Vocês vão ver aí, vai estar numa sequência as respostas, tá? Mas é para título de fixação, para vocês poderem entender melhor, vocês irão responder essas questões, né? Copiar, de preferência. As obrigações das empresas, dos empregados, né? O órgão de saúde e segurança do trabalho nas empresas, que eu acabei de citar, né? Já dei a resposta. Os equipamentos de proteção individual vai estar bem de uma forma mais genérica, porque as NRs vão estabelecer especificamente, de acordo com cada atividade, vai ter um EPI, né? Que é EPI é a abreviatura para equipamento de prevenção individual. Então, vocês vão ver que, quando a gente mais adiante, que cada determinada atividade vai exigir um EPI diferente. Por isso que era interessante a gente ter tido a oportunidade de apresentar os trabalhos, fazer trabalhos, né? Que a gente
poderia visualizar. Mas enfim, nós vamos tentar fazer da melhor forma possível, tá? Então, para ser mais claro, assim, que eu tô tentando, é para vocês imaginarem que, né, tem a legislação maior, a Constituição, né, prevê direitos trabalhistas no artigo 7º, e o inciso 22 vai falar, perdão, inciso 22 vai falar da redução, né, que é o direito do trabalhador, que é a redução dos riscos inerentes, né, ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aí nós temos a CLT, que vai tratar de todas as relações de trabalho, mas a CLT, em relação à segurança do trabalhador, ela vai tratar tudo isso no capítulo 5, tá? No capítulo 5, ela vai tratar, o capítulo 5 inicia-se a partir do artigo 154. Mas não se preocupe que eu não coloquei a CLT toda lá no material, somente o capítulo 5, e também coloquei a questão de indenizações, porque na aula anterior, né, nós vimos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. E a CLT, quando houve alteração, ela inseriu lá dos direitos extrapatrimoniais. Ela vai tratar lá sobre indenização e tudo, para vocês visualizarem na prática como que esse estudo vem a calhar para nós, né? Mas para você ter embasamento jurídico e também assim intelectual para quando você for numa entrevista de emprego ou de estágio nessa função de técnico de segurança do trabalho, pode fazer toda a diferença, inclusive quando você for fazer, foi exigido para você responder um questionário, ou você foi indagado diretamente por quem está te contratando. Inclusive, uma aluna que ainda está cursando o curso no vespertino, numa turma, ela foi participar com as outras colegas da sala de um processo seletivo para estágio. Ela foi indagada pela pessoa que estava realizando a entrevista, qual que era a partir de que altura que era considerado, a partir de quantos metros era considerado trabalho em altura. E nós havíamos feito o trabalho, havíamos feito o questionário, e ela respondeu de pronto, apesar de não ser uma pergunta difícil, mas para quem não conhece, não fez atividade, não saberia responder. E ela já respondeu de pronto a partir de quantos metros é considerado trabalho em altura. Então, essas coisas, esses conhecimentos, pode fazer todo o diferencial. Não sei se eu não trabalho em RH, mas eu já já passei por processo seletivo que eu tive que fazer redação, e por conta de algumas coisinhas que citei a respeito de legislação fez toda a diferença, tá? Enfim, eu espero que eu tenha sido claro a respeito porque dessa atividade de hoje e do que vocês vão ver. Vocês vão achar assim um pouco difícil ao ver a legislação, porque vocês não têm, eu não sei se são todos, mas eu creio que vocês nunca tiveram contato assim direto com a legislação, né? Mas é super tranquilo, vocês vão lendo os artigos, os iniciais, né, que estão lá no capítulo 5, vocês facilmente vão encontrar as respostas, tá? Eu espero que eu tenha sido claro. E qualquer dúvida e qualquer questionamento, vocês podem fazer as perguntas no grupo, tá? Então, essa vai ser uma introdução, né? Antes que eu me esqueça, por curiosidade, a partir vocês vão ver que vão ter
Outros subtítulos no capítulo 5 vai estar lá edificações, eletricidade. Então, no decorrer, vocês vão ver que cada um desses subtítulos, eles vão ter uma NR correspondente, que não é objeto, mas eu deixo claro que isso não é objeto de questionamento lá na plataforma, tá? Não é objeto de questionamento, mas é a título de curiosidade. Se vocês quiserem ler os demais artigos, fiquem à vontade. Eu acho até interessante que vocês leiam esses artigos posteriores, né? Que vocês vão encontrar as respostas do artigo 154 até o 165, até o 165 e 170, tá? 154 ao 170, basicamente. Mas lá vão ter outros artigos, né? Então, a partir desses artigos, vocês podem até dar uma olhada a título de curiosidade, tá bom? Então, bem-vindos às NRs, os conhecimentos das NRs. E as demais matérias também que vocês vão pegar com outros professores, eles vão ser mais enfáticos, porque eles são da área técnica, né? Porque eu sou da área jurídica, então vocês vão ter aula com engenheiros, e os engenheiros vão ser mais específicos nas NEs. Então, por isso que aqui nós vamos passar, assim, não vamos ver todas as NRs, porque não dá tempo, o módulo é muito curto, né? Porque nós vamos ter somente 15 encontros. Então, vou tentar pegar as principais, mas as demais, nas outras matérias, com os técnicos, os engenheiros, vocês vão ver especificamente, tá bom? Então, vou ficar à disposição de vocês. Eu agradeço muito a atenção, espero que eu tenha sido claro, né? No raciocínio. E fiquem com Deus. E até no WhatsApp e na plataforma. Não se esqueçam as respostas na plataforma.